sentida. Conheci uma pessoa que eu falei pra vocês, que eu fui no podcast pela primeira vez, me senti muito chique, por sinal. E lá eu conheci uma pessoa maravilhosa e ela começou a me falar da vida dela, da história dela. E eu, quando conheci o lugar, o espaço dela, do trabalho dela, eu me encantei com os detalhes daquele lugar. Os detalhes, como eu me senti lá. E conversando com essa pessoa, quando eu descobri, que vocês vão saber depois, que eu não vou falar, eu fiquei mais encantada ainda. E aí eu falei, gente, eu quero essa mulher no Coffee Baby, porque ela é revolucionária. Que potência! E aí eu fiz o convite e ela aceitou. E ela está aqui o dia inteiro com a gente. E eu quero convidar para estar aqui agora frente a Darcy. Vamos dar uma salva de palmas para ela, maravilhosa. Elegante, gente. Quero saber de onde é esse look, Indy, também, tá? Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Agora nós vamos falar de fotografia. Eu vou conectar, na verdade, a minha fala ao que as meninas falaram agora há pouco. Vocês escutaram muito uma palavra intencionalidade. Não é? Elas falaram o tempo inteiro sobre isso, né? Então aqui a gente tem uma foto e essa foto ela não foi por um acaso. Ela foi criada de forma intencional para esse evento. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Meu nome é Darcy Toledo, eu tenho 53 anos e há 18 eu sou fotógrafa, sou designer gráfico e nos últimos 3 anos eu saí da parte de fotografia comercial e fui para os bastidores. Eu tenho em Santo André uma casa estúdio, inclusive tem várias pessoas aqui que já foram fotografar lá na minha casa. Eu não fotografo mais, eu alugo essa casa para outros fotógrafos. E eu tenho um podcast. A primeira temporada do meu podcast foi de entrevistas com fotógrafos, né? O pessoal que trabalha lá dos bastidores. Só que depois eu ampliei esse podcast e hoje eu escuto histórias de vida. Ele chama Eles Me Contam. E aí o que acontece? Eu percebi nas minhas entrevistas que existia uma dor comum, tanto dos profissionais que às vezes vão lá fotografar, como dos fotógrafos. O que acontece? Os fotógrafos me falaram que muitas vezes eles entregam um material que tem fotos lindas, só que depois a pessoa ela não usa essas imagens nas redes sociais. E eu comecei a ficar cismada com isso, né? Por que a pessoa tem fotos bonitas e aí ela não consegue aplicar essas fotos na comunicação dela? Então eu resolvi estudar, né? E tentar entender o que estava de errado aí. Como que eu tenho uma foto que foi bem feita por um profissional, um fotógrafo profissional, uma locação também bacana, a pessoa investe na imagem dela, às vezes contrata até um profissional para ajudá-la a se vestir ali, faz a parte de beleza, ela tem as fotos, e por que ela não usa essas fotos nas redes sociais? Eu vou trazer aqui primeiro um case meu. Quando a Camila fez o convite, casa de ferreiro, espeto de pau, fazia muito tempo que eu não fazia fotos minhas. E aí eu pensei, nossa, a Camila, vou ter que mandar uma foto lá para a Camila, vou pedir para a Agnes, que é fotógrafa, fazer umas fotos. O dia que a Camila foi lá, eu estava de preto, porque 90% dos meus dias eu uso preto. O meu lookinho é preto. O que eu fiz? A Agnes foi lá, fiz uma maquiagem, fiz umas fotos, que eu achei as fotos belíssimas. Eis que chega o manual do evento. E aí, que cor que ele pedia? Então, vocês percebem que como eu não tinha um manual, eu não sabia, né, como seria a comunicação, eu tinha fotos lindas, que eu não pude usar nenhuma, né, Agnes?
Aí eu falei, vou ter que refazer. Então, ou seja, eu mesma errei num case que eu vou trazer aqui para vocês. Então, eu queria só mostrar para vocês que às vezes, quando a gente não tem a intenção, a gente pode errar. Sociais. Eu não tenho a realidade de vocês, que é da área de beleza, mas eu tenho um case próprio, que eu desenvolvi ele há 1 ano e meio. Eu tenho um ateliê de molduras. E eu tinha um problema no meu ateliê de molduras, que era o seguinte: eu vou vender moldura. Só que, com o passar do tempo, eu tive um grande problema. A minha produção ela é artesanal. Por ser artesanal, demanda um tempo para ser feito e depois ainda tem o tempo de entrega. Então, o que acontece? A pessoa que vai comprar um quadro do meu ateliê, ela vai demorar mais ou menos uns 30 dias para receber. E aí vocês imaginam o tamanho do problema que eu tenho, porque hoje a gente tem o full do Mercado Livre e todo mundo quer as coisas muito rápidas. Então eu pensei o quê? Eu tenho que melhorar a minha comunicação e eu tenho que arrumar uma estratégia para corrigir isso através da comunicação. E é isso que eu vou mostrar para vocês, o caminho que eu percorri e como vocês podem ajustar isso para a realidade de vocês. Vou pedir para você passar. Então, aqui acho que vocês já sabem, né, da importância da imagem. Isso é uma coisa que eu vejo bastante nas redes sociais. Às vezes, a imagem não condiz com a parte textual. E o que eu vejo que eu acho que é o mais comum, que talvez aconteça com vocês, primeiro vocês vão lá pensar, hoje eu quero falar sobre tal assunto. E aí vocês vão começar a procurar a imagem que dá certo com aquele texto. Então isso é uma coisa que eu vejo que acho que a maioria das pessoas fazem. E aí é por isso que não dá certo. Porque você não tem uma foto que seja intencional. E quando a gente está falando, por exemplo, do Instagram, a imagem, ela é muito importante. Porque a pessoa tem que olhar a ponto de você já conseguir ali transmitir a sua mensagem. E aí só depois, se ela tiver o interesse, é que ela vai ler o texto. Então a imagem ela é fundamental. Não adianta você ter um texto perfeito se a sua imagem não estiver condizente com esse texto. Vou voltar no meu case e vou contar como que eu comecei esse estudo. O ano passado eu contratei uma fotógrafa que eu amo, ela é maravilhosa. E aí o que eu fiz? Fui lá no Pinterest e pesquisei ateliês, principalmente ateliês artesanais da Europa, que tem mais esse conceito do manual. E peguei referências belíssimas. E aí eu contratei ela para fazer um ensaio com as minhas molduras. Nós fizemos o ensaio e o resultado ficou maravilhoso. Só que na hora que eu fui aplicar essas fotos nas redes sociais e no meu e-commerce, eu usei mais ou menos uns 30% das fotos. O restante das imagens eu não consegui usar. Porque as imagens, apesar de muito belas, não faziam sentido com o que eu precisava resolver na minha comunicação. Então eu tinha o que eu vejo hoje no mercado, que acontece com a maioria das pessoas. Elas escolhem uma locação bonita, faz a produção, contrata o fotógrafo, tem as fotos, mas aí não consegue usar. Né? É uma dor que eu vejo que não é só de vocês, é do fotógrafo também. Porque o fotógrafo reclama o que lá no meu podcast? Nossa, eu tenho muita dificuldade de ter portfólio porque ninguém posta as fotos. E ele precisa que as pessoas postem as fotos para divulgar o trabalho dele. Vou pedir para você passar. Aqui pode ir, por favor. Então, por onde que a gente tem que começar esse caminho? Primeira coisa que a gente tem que definir é o público-alvo. Porque primeiro eu preciso saber com quem eu vou me comunicar, para que eu monte a estratégia de comunicação, ou seja, que linguagem eu vou usar. Como
como que eu tenho que trabalhar essa imagem se eu não sei com quem eu estou falando? Porque eu tenho um público, por exemplo, que vai pedir, né, que eu tenha imagens mais sofisticadas. Tem um outro público que, se eu colocar uma imagem muito sofisticada, em vez de eu atrair, eu vou afastar. No caso de vocês, que mais a maioria aqui é de beleza, por exemplo, se eu não trabalho com um público, por exemplo, que é o high ticket, né? E eu fizer fotos com produtos todos importados, usar tudo MAC lá, né? Em vez de eu me comunicar, eu vou estar me afastando. Então, a primeira coisa, antes de fazer a foto, de contratar o fotógrafo, é pensar com quem eu vou falar. Quem é o meu público? E é a partir daí que vai moldar todo o resto. É a partir daí que vai moldar o texto, que vai moldar a linguagem, que vai moldar como você vai aparecer nessa imagem. Então, primeiro eu tenho que saber com quem eu estou falando. Vou voltar na minha molduraria. Eu tinha que ter uma estratégia. Como que eu tenho, né, que fazer para que eu mude o meu público e eu atinja arquitetos e designers de interiores? Vou fazer a moldura. Depois eu vou dar no Instagram. Se vocês olharem lá 1 ano atrás, vocês vão ver que mudou completamente. Por que eu queria o arquiteto, o designer de interiores, ou pessoas que querem comprar um quadro, mas que elas querem um quadro mais sofisticado na casa delas? Por que seria esse público? Porque quando uma pessoa contrata um designer de interiores, um arquiteto, ela sabe que para ele desenvolver um projeto, ele vai demorar algum tempo. E automaticamente, esse profissional, ao comprar os meus quadros, ele vai entender perfeitamente que, por ser artesanal, ele também vai ter que esperar. Então, eu peguei um problema que eu tinha e encontrei uma pessoa, um público específico que pudesse comprar o meu produto. E é a mesma coisa que vocês têm que trazer para a realidade de vocês. Quem é o seu público? Como que você trabalha? Qual que é o seu prazo? Qual é o seu ticket? Você tem que determinar, porque você não pode falar para todo mundo. A sua comunicação ela tem que ser específica. Então eu defini, a partir de agora, eu vou refazer a minha comunicação pensando que eu estou falando com o arquiteto e o designer de interiores. Vamos passar? Então, qual estratégia que eu montei? Eu tenho um problema que é o meu prazo. Mas eu tenho um produto que tem muita qualidade. E eu sei que o arquiteto e o designer de interiores, se eu conseguir fazer com que ele entenda que ele vai esperar, mas que ele vai receber um produto de qualidade, ele vai aceitar fechar negócio comigo. E como que eu vou mostrar para ele que o meu produto é artesanal? Eu vou mostrar o processo. Então eu vou mostrar cortando a madeira. E aí eu fui anotando, né? Vou mostrar o processo. Vou mostrar como que se faz uma moldura. Corta a madeira. Depois essa madeira ela é colada. Então eu vou mostrar que passa uma cola. Depois ela recebe um grampo de aço. Então ela vai passar pelo processo do grampo. Depois que eu faço o aro, eu tenho que limpar o vidro. Eu tenho que cortar o que a gente chama de passepartout, que é uma folha, que ela é feita à mão. Ela é uma régua, mede lá e corta a janelinha da foto. Eu tenho que colocar um fundo, eu tenho que grampear. Então eu precisava fazer o quê? Mostrar o processo, para que ele entendesse que, nossa, realmente é feita à mão e é feita por pessoas. Então eu fiz o quê? Uma lista de tudo que eu tinha que ter de imagem para que eu conseguisse trabalhar a minha comunicação de forma o quê? Intencional. Eu quero que ele olhe a foto e entenda. O que mais que eu posso agregar de valor? Qual que é o diferencial que a minha molduraria tem? Eu sou uma fotógrafa experiente, sou designer gráfico,
Então eu tenho que mostrar para ele que a curadoria fotográfica ela é feita por um profissional que entende daquilo. Então eu tenho que mostrar que o processo é o quê? Humanizado e individualizado. Então essa estratégia que eu usei, ela foi toda intencional, diferente da primeira vez. A primeira vez eu me baseei no trabalho do outro. Eu olhei referências internacionais lindas e transferi a parte o quê? Da imagem. Eu fiz imagens belíssimas, mas que não comunicavam nada disso, só eram fotos de molduras bonitas. Então a mesma coisa no caso de vocês. Como eu não entendo da área de vocês, eu fui lá para a inteligência artificial e falei para ela, faz uma lista para mim do que uma profissional de beleza, por exemplo, poderia trabalhar. E aí foi a inteligência artificial que mandou isso aí. Falar os materiais que você utiliza, destacando as marcas e produtos, como é o seu ambiente, não, o seu ambiente que você trabalha, os cuidados, por exemplo, que você tem com a pele para garantir um resultado impecável. Eu estava mostrando o processo para vocês da molduraria. Só que vocês têm um processo também. Quando vocês fazem uma maquiagem, por exemplo, para uma noiva que é de dia, creio eu que é diferente do que uma que vai casar no campo, que vai ficar exposta ali ao sol. Vocês têm produtos antialérgicos, enfim, tem uma série de especificidades que são do segmento de vocês. Então, vocês têm que sempre pensar o seguinte: quem é o meu público? É o primeiro ponto. O que eu preciso falar para ele? E aqui entram também, gente, as dores. Quais são as maiores dúvidas? Então, eu vou fazer primeiro uma relação de tudo que eu posso comunicar. É chato? É. Mas isso é o coração da comunicação. O coração está aqui. O que eu quero comunicar? Para quem e o que? E aí, depois que eu faço esse processo, que é essa lista, eu tenho também que tomar cuidado com uma coisa que eu vejo que é muito comum, que as pessoas esquecem, de anotar a parte de vídeo. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu roteiro de comunicação. O que eu preciso comunicar daqui os próximos 6 meses? Por que eu estou falando a longo prazo? Porque quase ninguém tem dinheiro para investir em ensaio a cada 3 meses, Então você tem que fazer um planejamento já a longo prazo. E quando você for fazer esse investimento, ele tem que ser assertivo e você tem que usar todo o material. Porque senão você perdeu tempo, energia e você não vai ter o resultado que você espera. Então, por isso que é um planejamento lá para frente. Se você puder passar. E aí foi dando outras dicas e tem um pedaço que acho que já ficou na tela anterior, que eu marquei lá vídeo. E por que eu marquei vídeo? Porque o vídeo, ele é fundamental na comunicação. E quando a gente posta um vídeo, ele tem que ter uma capa. E às vezes as pessoas esquecem de fazer as capas para os vídeos que elas vão usar. E aí na hora que você vai postar, a foto não dá certo. Porque o vídeo é vertical, depois se você vai colocar para aparecer no feed, ele vai cortar e vai ficar quadrado. Então tudo isso é muito importante você anotar. Porque essa comunicação, se você conseguir fazer isso de uma forma detalhada, para depois, quando você for negociar com o fotógrafo, vocês sentarem juntos, vocês vão ter um material que vocês realmente vão utilizar. E vai ser bom tanto para o fotógrafo, porque ele vai ver o material dele sendo usado e ele vai ter isso como portfólio, como para vocês, que vocês não vão deixar dinheiro na mesa. Então, vocês vão fazer lá público e vão listar tudo. Mesmo que você não consiga, assim, no primeiro momento, vou fechar um pacote com o fotógrafo de 30 fotos, você não vai ter foto para tudo. Então, da sua listagem, prioriza aquilo que é mais importante. Tem que ter um pouco de paciência, Não é uma coisa imediata, você vai fazer e você já vai ter resultado. É uma coisa a longo prazo. Então, eu já tenho com quem e já tenho toda a listagem do que eu preciso falar. E agora eu tenho que fazer o quê?
criar um roteiro visual. Sem isso, eu posso, por exemplo, escolher a locação errada, usar o figurino errado, comprar os produtos, porque quando a gente vai fazer foto, a gente quer ter os produtos bonitos, o pincel bonito, tudo bonito, né? Aí você vai comprar, de repente, um produto que você não vai usar. Você fala, nossa, achei que ia usar isso aqui, mas não usei. Nossa, comprei esse sapato. Nossa, você acredita que chegou lá, fiz tudo descalço? Não usei nem um sapato, porque não combinava? Então, como que eu vou agora transferir isso, né? Eu vou dar um exemplo de leigo, tá, gente? Porque eu não sou da área de vocês. Vamos supor que eu quero contar lá, em determinado momento, que eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o meu material. E que após cada atendimento, eu vou higienizar os pincéis. E aí, se eu estiver falando com o público A, eu posso falar assim, fazer um vídeo, uma foto. Nossa, depois que eu uso, eu lavo o meu pincel com um detergente neutro. Se eu estiver falando com o público B, eu vou falar, não, eu vou mostrar que eu uso um produto específico para o pincel. Se eu estiver falando com o público C, eu vou falar assim, não, eu vou falar que eu uso um líquido X que é importado, que esteriliza e é antialérgico. Isso vai fazer diferença na sua comunicação. Porque você tem que criar realmente de forma assertiva e que seja intencional a foto com que você vai falar. Porque senão você não vai usar esse material. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que até é curioso, né? Como às vezes eu falo que isso aqui é o coração, porque é onde você tem que gastar a sua maior energia, é aqui. Não sei se alguém aqui já entrou numa molduraria alguma vez, mas é um lugar muito sujo. Molduraria é muito sujo. Quem já esteve lá na minha casa estúdio, tem um cantinho lá, tem um quartinho do meio, que é muito sujo, que é onde a gente faz a montagem. Fica fechado, porque se vocês entrarem lá... E aí, olha o problema que eu tinha. Eu tenho um ambiente sujo de produção. E eu precisava mostrar a minha produção. E eu tenho um público que é extremamente impactado pelo belo. O arquiteto, o designer de interiores, eles querem coisas que remetam à arte, né? Eles querem coisas artísticas. E aí eu tinha um grande desafio. Como que eu vou transformar uma produção que é suja em alguma coisa que seja bonita para colocar na foto? Aí o que eu fiz? Eu pensei, o que eu tenho que valorizar no meu trabalho? As mãos. Ali é que vai mostrar que o ambiente, que o meu produto ele é artesanal. Então, onde que eu vou dar o destaque? Nas mãos de quem faz aquele produto e no produto. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um ambiente todo mais escuro e todos nós estávamos de preto e a gente deixou a parte da iluminação mais focada onde? No produto, que era a madeira, e nas mãos de quem estava fazendo. Então, a gente criou um ambiente que não é o ambiente real da molduraria, mas eu transferi tudo para lá. Eu levei os maquinários e nós montamos um figurino que valorizasse exatamente o que eu precisava mostrar para o arquiteto, que era a pessoa cortando, a pessoa passando a cola, fechando a moldura, sem mascarar, né, mostrando a realidade, só que num ambiente que foi preparado para aquilo. Qual que é a importância disso? Quando você estiver fazendo o seu roteiro, você vai ter que mostrar alguns produtos, você vai ter que mostrar, de repente, você fazendo alguma aplicação. E é importante você imaginar como que tem que ser o aspecto visual disso. Não é o aspecto criativo, o aspecto criativo o fotógrafo vai desenvolver. Mas você tem que ter uma noção assim, eu quero dar destaque no quê? Por exemplo, na maquiagem você tem que ter muita leveza nas suas mãos. Então eu quero mostrar, por exemplo, delicadeza. Eu quero mostrar a minha técnica. Então o que eu vou enfatizar? As minhas mãos. Se você estiver num ambiente que tem muita informação, você vai tirar o foco. Você vai tirar foco exatamente daquilo que você precisa destacar.
E aí o que acontece? Se você fizer isso, você não vai ter essa comunicação. A pessoa vai olhar e não vai entender isso quando ela vê a foto. Nossa, que mão delicada. Ela não vai entender. Então é muito importante você criar o roteiro e você imaginar como você vai fazer cada cena. Olha, eu quero enfatizar, por exemplo, esse produto. Um produto diferenciado no mercado, ele tem uma aplicação que não é todo mundo que consegue aplicar. Então eu quero valorizar esse processo, eu quero valorizar essa técnica. Ou, por exemplo, lá quando era do ambiente, né? Nossa, eu atendo, por exemplo, em vários ambientes. Eu atendo na casa da pessoa, eu atendo em hotel, eu atendo em salão. Como que eu poderia criar uma imagem? Porque não dá pra mim contratar um fotógrafo para ficar o dia inteiro comigo. A Camila dá, né? Que o marido dela é fotógrafo, né? Andando comigo para fazer foto. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma foto na rua. Eu atravessando uma faixa com o meu case, mostrando que eu me desloco. Então você tem que, na dificuldade, né? Você só pode se comunicar com uma imagem, tentar adaptar aquela sua necessidade e pensar nela numa única foto que consiga transmitir aquilo que você precisa. É assim que você vai conseguir se comunicar. Vou pedir para passar, por favor. Eu vou vir aqui nos posts e no Reels, né, que era aquela parte do vídeo que eu falei para vocês que é importante anotar quando é uma coisa e quando é outra. Por quê? Eu vejo muito, quando faz um ensaio, a pessoa não fala, né, para o fotógrafo. Então, o fotógrafo, a foto para Instagram. Então, ele não vai fazer uma foto, por exemplo, pensando que se você vai usar essa foto para ser uma capa de um vídeo, ela tem que ter uma área de respiro, ou seja, ela não pode ela tem que ter um espaço maior ali, com um fundo mais neutro, para que você consiga pôr um título. E principalmente quando essa foto, ela que está lá no seu Reels, ela for entrar no seu feed, ela vai ficar quadrada. Então, se for uma foto que não tem respiro, o que vai acontecer? Ela vai vir um pedaço só para frente e você perdeu a comunicação. E se você tivesse falado para o fotógrafo, essa foto aqui é específica para um vídeo que eu vou fazer, ele já vai criar a concepção visual dessa foto, deixando esse respiro, porque ele sabe que você vai usar isso num vídeo que é vertical. O material, vou pedir para você passar. Aí, aqui entre a questão que eu estava falando, né? Cenário e iluminação. Eu tenho uma casa de estúdio que eu acho ela maravilhosa, que é aqui em Santo André. Mas a minha casa, ela não serve para qualquer tipo de ensaio. Ela tem vários ambientes, tem escritório, tem uma série de coisas, uma série de elementos. Mas ela não vai se encaixar em todos os perfis. E nenhuma vai conseguir atender a toda a demanda. Então, por isso que é importante você pensar exatamente como vai ser essa sua comunicação. E não só como vai ser a sua comunicação, como que é a sua identidade visual. Porque tudo isso tem que estar casado para que o resultado seja positivo. Eu não posso, por exemplo, vou falar de novo, né? Vamos supor, eu preciso fazer uma produção para mostrar que eu trabalho com produtos importados, que os meus produtos, eu estou usando o que tem de mais novo. E aí eu pego essas fotos e vou para uma locação que tem um estilo mais, por exemplo, praiano, ou alguma coisa muito de campo, rústico, não vai casar com a sua comunicação. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Não é só porque eu tenho uma locação que é bonita, essa locação é legal. Você tem que pensar sempre no aspecto, na imagem, né? Que resultado eu quero ter? Que imagem eu quero ter para trabalhar na minha comunicação? Vou pedir para você... deixa eu só voltar aqui para me lembrar uma coisa que é super importante, né? Não abuse dos filtros. Gente, eu tenho que falar isso porque assim, não estou falando só do filtro que a gente usa, né, lá para a nossa pele ficar bonita, que eu acho que deve ser um problemão para vocês, né?
Porque a pessoa vê ali com filtro e depois quer que você faça a maquiagem igual, né? Mas o filtro ele tem um outro problema quando a gente está falando de produto. Eu já vi isso lá na casa, tá? Eu já vi loja contratar fotógrafo e aí o fotógrafo tem um estilo próprio de filtro. E aí o que acontece? Muda todas as cores. Então a blusa que ela tinha lá numa cor, na hora que pega o resultado da foto, tá diferente. E aí a pessoa não pode comprar uma coisa e a hora que chega a outra coisa muda a cor dos elementos. E aí você também vai ter um outro problema. Vou pedir para você passar. Vamos falar agora de como escolher o fotógrafo. Eu não consigo nem falar para vocês quantas vezes por dia eu recebo o seguinte pergunta lá no meu WhatsApp. Você conhece algum fotógrafo para me indicar? Dezenas. Me indica um fotógrafo bom? Dezenas. Você tem algum fotógrafo que você indique que é o melhor? Não existe. O que acontece quando a gente vai escolher um fotógrafo? É exatamente como vocês que estão aqui nessa sala. A maioria de vocês trabalha com a parte de beleza. Só que cada uma usa um produto, tem uma técnica diferente, uma maneira de aplicar o trabalho de vocês. É a mesma coisa o fotógrafo. Não é porque ele tem uma câmera que ele vai fazer o trabalho igual ao do outro. Então, o que diferencia? Como que você tem que fazer para escolher o fotógrafo? Você tem que entrar lá no Instagram dele ou no site e olhar o trabalho dele. Como que é o olhar daquele fotógrafo? Qual o resultado que ele entrega? Quando a gente entra para ver o portfólio, ali você já vai ver, por exemplo, tem fotógrafos que eles têm uma paleta de cor e que eles aplicam esse estilo para qualquer tipo de ensaio. Então você já sabe que se você contratar aquele fotógrafo, é aquele resultado que você vai ter. Então você tem que escolher o fotógrafo exatamente que se alinhe com a sua comunicação, com aquilo que você quer de resultado da imagem. Eu vou voltar no meu case da molduraria. Para o meu case, eu precisava de um fotógrafo que fosse artístico, que fosse um fotógrafo conceitual. Eu não precisava de foto da moldura. Foto da moldura eu já tinha, lembra que eu fiz com a primeira fotógrafa? Eu já tinha foto da moldura. Eu precisava de alguém que conseguisse transformar isso em um objeto de arte. Que a pessoa olhasse e falasse assim, nossa, é artístico. Então eu vou esperar 30 dias para receber e resolver o meu problema. Então não podia ser qualquer, eu não posso pegar, por exemplo, a Agnes, ela trabalha com marca pessoal. Eu não poderia chamar a Agnes para fazer esse trabalho porque sai fora do conceito dela e do estilo de fotografia que ela trabalha. Então, eu fui escolher um fotógrafo que se alinhasse com isso. Quando eu vi, por exemplo, lá no começo que eu falei para vocês que eu fiz a fotinho de lookinho preto que não dava certo, e eu precisei refazer, aí eu chamei uma outra fotógrafa que ela também faz marca pessoal. Eu não chamei o primeiro ensaio, que foi o ano passado. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que dá muita diferença, vocês vão ver quando entrou a foto. E aí essa foi a última, né, que eu fiz, que aí eu consegui mudar para essa parte artesanal. Hoje, basicamente, o meu público é de arquitetos e designers de interiores. Mas por quê? Foi feito todo o investimento de tempo, de estratégia. Eu tenho esse case no meu site, que eu coloquei a estratégia que foi utilizada, o processo, tem lá, e tem as peças prontas também, que foram as peças que eu usei depois para fazer a campanha. Vou pedir para você passar, por favor. E aqui eu tinha trazido algumas imagens para vocês, para encerrar. Esse foi um ensaio que foi feito lá em casa, por uma fotógrafa, Natália, e era de uma maquiadora, e ela já veio com essa linguagem antes, então ela já tinha... Obrigada.